Você já deu tudo de si por uma mulher, foi presente, foi leal, foi dedicado e mesmo assim foi tratado como se fosse descartável, como se sua presença não tivesse peso nem valor real, como se você pudesse ser ignorado hoje e estar disponível amanhã sem que nada mudasse. A maioria dos homens acredita que o melhor tratamento vem enquanto está disponível, enquanto está investindo emoção, tempo e atenção. Muitos continuam se doando e pedindo reconhecimento na esperança de que um dia ela enxergue o valor do que ele representa. Mas a realidade psicológica é exatamente oposta. O reconhecimento genuíno raramente chega enquanto você está presente e disponível. Ele chega quando você se torna ausência. Quais são as 7 atitudes que uma mulher vai começar a ter no momento em que perceber que te perdeu para sempre? Mas antes, se você está pronto para entender que o reconhecimento do seu valor chega exatamente quando você para de buscá-lo, deixe nos comentários: "Eu tenho valor próprio." Essa frase representa o entendimento de que nenhum homem precisa provar seu valor através da súplica ou da perseguição. O valor real se revela no silêncio, na ausência e na dignidade inabalável. Porque depois deste vídeo, você vai saber exatamente quais comportamentos surgem nela quando a realidade de ter te perdido se torna definitiva e irreversível. Número 1. Ela começa a te tratar com respeito e consideração genuínos. A primeira atitude que uma mulher demonstra quando percebe que te perdeu para sempre é que ela passa a te tratar com um nível de respeito e consideração que nunca existiu enquanto ela se sentia segura da sua presença. Isso acontece através de um mecanismo psicológico chamado reavaliação de valor percebido. Enquanto você estava disponível e sua presença era garantida, o cérebro humano naturalmente desvaloriza o que considera certo e seguro. Era fácil te ignorar, te interromper, te diminuir, porque havia a certeza de que você estaria lá no dia seguinte. A previsibilidade da sua presença retirava dela qualquer necessidade de fazer esforço. Quando essa certeza desaparece, o sistema de avaliação dela é forçado a recalcular tudo do zero. O que antes era tomado como garantido passa a ser reconhecido como precioso e irrecuperável. Os psicólogos que estudam percepção de valor e teoria do apego explicam que o ser humano só reconhece plenamente o peso de uma presença quando ela se torna ausência. Esse reconhecimento não é racional nem deliberado. É uma resposta emocional automática diante de uma perda que o cérebro finalmente processa como real e definitiva. O respeito que nunca veio naturalmente começa a emergir porque a mente dela agora te processa como alguém que pode, de fato, nunca mais estar disponível. Ela passa a escutar quando você fala. Passa a considerar sua opinião com atenção real. Passa a tratar seus limites como reais e não negociáveis. Não porque ela mudou como pessoa, mas porque o contexto mudou completamente. Enquanto havia a segurança da sua presença, ela agia como se você fosse infinitamente paciente e infinitamente disponível. Quando você para de estar disponível, ela para de agir como se você fosse garantido. Essa mudança não é performance nem estratégia. É o resultado genuíno do seu valor finalmente se tornando visível para ela. Não porque você fez algo para chamá-la a atenção, mas porque você parou de fazer tudo para mantê-la confortável às suas custas. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Quando você foca no que controla, que é sua presença e seu valor, o reconhecimento externo se torna consequência natural." Número 2. Ela para de testar seus limites e passa a respeitá-los. Aqui chegamos à segunda atitude. Ela encerra os testes, as provocações e os comportamentos que serviam para verificar até onde você aguentaria antes de reagir com ansiedade ou súplica.
Isso se manifesta através de um processo que os psicólogos chamam de calibração de limites. Durante o relacionamento, enquanto você estava presente e emocionalmente investido, ela testava seus limites de forma recorrente para entender o quanto você toleraria. Esses testes não eram necessariamente conscientes ou maliciosos. Na maioria dos casos, faziam parte de um padrão automático de avaliação da solidez masculina. Cada vez que você reagia com explicações longas, com negociação ou com súplica, ela inconscientemente registrava que seus limites eram negociáveis, que podiam ser movidos conforme a pressão aplicada. As pesquisas sobre dinâmicas de poder em relacionamentos mostram que limites só são respeitados quando acompanhados de consequências reais e consistentes. Palavras sem ação não estabelecem limites. Elas apenas criam padrões de negociação, onde o limite recua toda vez que é pressionado. O homem que explica seus limites repetidamente sem aplicar nenhuma consequência real está, sem perceber, ensinando que seus limites não têm custo verdadeiro. Quando ela percebe que te perdeu para sempre, os testes cessam completamente. Não porque ela decidiu ser mais respeitosa por vontade própria, mas porque não há mais nada para testar. Você se tornou alguém cujos limites têm peso real e consequências permanentes. A prova disso é a sua própria ausência. Ela não precisa mais testar, porque já sabe a resposta. Você não negocia o que estabelece. Essa transformação no comportamento dela não é o objetivo que você deveria perseguir. É apenas o reflexo natural de você ter se tornado alguém que respeita a si mesmo o suficiente para não aceitar qualquer coisa em nome de manter uma presença ao lado dele. Sêneca escreveu: "Nada custa mais caro que aquilo que foi comprado com súplicas." Quando você para de suplicar pela consideração dela, o custo real dos seus limites finalmente se torna visível para os dois. Número 3. Ela busca reaproximação através de memórias e nostalgia. A terceira atitude que ela demonstra é a busca por conexão através das memórias compartilhadas, trazendo à tona momentos, conversas e experiências que antes ignorava completamente ou tratava como ordinários e sem importância. Isso acontece através de um mecanismo chamado revalorização retrospectiva. A mente humana tem uma tendência profunda conhecida como viés da nostalgia, onde memórias passadas são inconscientemente filtradas para preservar e amplificar os aspectos positivos. Quando a relação ainda estava ativa, ela processava os momentos bons como parte de uma rotina comum, como algo que sempre estaria disponível. Agora que a possibilidade de criar novos momentos se fechou definitivamente, a mente dela recontextualiza cada memória com um peso emocional que simplesmente não existia na época em que eram vividos. Os estudos sobre processamento emocional e memória mostram que o cérebro humano atribui mais valor e mais intensidade emocional a experiências que não podem mais ser repetidas do que aquelas que ainda estão disponíveis. É o mesmo mecanismo que faz um pôr do sol parecer mais intenso e mais bonito quando você sabe que é o último que vai ver naquele lugar. A escassez transforma o ordinário em extraordinário. Ela começa a mencionar aquela viagem, aquela conversa específica de uma noite específica, aquele momento pequeno que parecia irrelevante na época. Ela faz isso não como estratégia consciente de reconquista, mas como expressão genuína de uma perda que agora consegue sentir em sua totalidade e em sua profundidade real. Enquanto você estava presente, esses momentos eram apenas rotina. Agora são registros insubstituíveis de algo que ela percebe que perdeu e que não pode recuperar apenas desejando. Receber essa nostalgia com equanimidade é uma das práticas estoicas mais poderosas que existe.
não significa frieza, significa clareza. Epicteto ensinou: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre as coisas. Você pode receber essa nostalgia com presença total, sem ser capturado por ela, nem usar sua equanimidade como punição. Número 4. Ela demonstra interesse real na sua vida e conquistas. O quarto comportamento é que ela passa a demonstrar interesse genuíno e consistente nas suas conquistas, nos seus projetos e no seu crescimento pessoal, algo que raramente acontecia com profundidade quando sua presença era garantida e constante. Isso funciona através de um processo psicológico ligado à teoria da escassez e ao valor percebido em dinâmicas relacionais. Quando você estava constantemente disponível e emocionalmente investido nela, sua vida externa, suas conquistas pessoais e seus projetos existiam em segundo plano na percepção dela. A atenção estava naturalmente focada no que ela precisava de você e no que a relação exigia, não no que você estava construindo de forma independente. Com sua ausência e com a percepção concreta de que te perdeu, o foco dela se inverte completamente. Ela começa a enxergar o homem que você se tornou sem ela e o que você está construindo enquanto ela ficou parada. As pesquisas sobre comportamento de atenção e atração em relacionamentos mostram que o crescimento pessoal de alguém raramente gera atração quando é compartilhado em tempo real como rotina, mas se torna magneticamente atrativo quando é observado de fora, de uma posição de distância. O homem que cresce ao lado de uma mulher raramente é admirado pelo crescimento em si. O homem que cresce sem ela passa a ser visto com uma admiração que nunca existiu quando estava disponível. Ela começa a perguntar sobre sua carreira, sobre seus planos, sobre o que você está construindo e para onde está indo. Não porque as perguntas em si mudaram, mas porque agora ela as faz de um lugar de genuíno interesse e até de admiração discreta. Antes, eram perguntas de rotina ou de obrigação relacional. Agora são perguntas feitas por alguém que percebe que ficou para trás enquanto você avançou. Esse interesse renovado não é o objetivo do seu crescimento, mas ele confirma que o investimento em si mesmo sempre foi o caminho mais inteligente e mais digno que você poderia ter escolhido. Marco Aurélio refletiu: aquilo a que você dá atenção cresce. Quando você deu atenção a si mesmo e ao seu crescimento, o que cresceu foi o seu valor percebido e não apenas aos olhos dela. Número 5. Ela se torna mais atenciosa e prestativa do que nunca foi. O quinto comportamento é que ela começa a oferecer atenção, cuidado e suporte de forma espontânea e consistente, de um jeito que simplesmente nunca aconteceu, enquanto ela se sentia completamente segura da sua presença constante e garantida. Isso se manifesta através de um mecanismo chamado comportamento de restabelecimento de vínculo. A psicologia evolucionista explica que quando um ser humano percebe a perda definitiva de um vínculo que considerava valioso, o cérebro ativa automaticamente comportamentos de reparação e de aproximação. Esses comportamentos não são calculados conscientemente na maioria dos casos. São respostas emocionais genuínas e profundas à dor de uma perda real que o sistema emocional finalmente registra como permanente e irreversível. Os estudos sobre comportamento pós-ruptura e dinâmicas de apego mostram que o esforço investido para manter ou reconquistar um vínculo aumenta de forma proporcional à certeza da sua perda definitiva. Enquanto havia a possibilidade de que você permanecesse disponível e acessível, o esforço dela era naturalmente mínimo. Por que fazer esforço para manter algo que parece garantido?
Quando essa possibilidade se fecha de forma definitiva, o esforço espontâneo atinge seu ponto mais alto, justamente porque agora tem um custo real e uma urgência real. Ela passa a verificar como você está sem que você peça, sem que você dê abertura para isso. Passa a oferecer ajuda de forma natural e sem agenda aparente. Passa a ser a pessoa presente e atenciosa que você esperava e precisava durante todo o tempo em que estava ao lado dela, construindo algo que ela não soube valorizar no momento certo. A ironia estoica aqui é talvez a mais profunda de todas as 7 atitudes. O comportamento que você precisava nela, o cuidado e a atenção que teria feito diferença para a relação, chegou exatamente no momento em que você aprendeu a não precisar mais dele. Sêneca afirmou: a maior parte da humanidade não está viva, apenas existe. Quando você escolheu viver plenamente e crescer de forma real, ela acordou para o que estava apenas existindo ao lado de você. Número 6. Ela admite erros e expressa arrependimento verdadeiro. O 6º comportamento é que ela reconhece, de forma direta ou através de gestos e atitudes, os erros que cometeu, os momentos específicos em que não te valorizou e a responsabilidade real que teve no distanciamento que levou à perda definitiva. Isso acontece através de um processo psicológico chamado atribuição retrospectiva de responsabilidade. Enquanto a dinâmica relacional ainda estava ativa e havia algo a defender, o mecanismo de proteção do ego tendia naturalmente a atribuir os problemas a fatores externos, a culpas compartilhadas ou à personalidade do outro. Admitir erros durante o conflito ou durante a tensão ativa significaria vulnerabilidade em um momento onde a autoproteção era prioritária. O ego se defende quando sente que a dinâmica de poder ainda está em disputa. Mas quando a relação se encerra de forma definitiva e irreversível, esse mecanismo de defesa perde completamente sua função. Não há mais posição a defender. Não há mais ego a proteger dentro de uma dinâmica de poder que simplesmente deixou de existir. Os psicólogos que estudam processamento emocional pós-ruptura e resolução de conflitos explicam que o arrependimento genuíno e o reconhecimento de erros raramente emergem durante o conflito ativo, mas surgem com frequência e com profundidade após a perda definitiva, quando o ego não precisa mais se proteger de nenhuma ameaça presente. Ela começa a dizer que errou, reconhece momentos específicos onde poderia ter agido de forma diferente, onde poderia ter escolhido você em vez de escolher o conforto da sua própria indiferença. Essa admissão não é necessariamente uma estratégia elaborada para te recuperar. Na maior parte das vezes, o processamento emocional honesto de uma perda que ela agora consegue sentir e nomear com clareza, sem a neblina da certeza da sua presença garantida, distorcendo a percepção dela sobre o que perdeu. Sua resposta a esse arrependimento dirá tudo sobre quem você se tornou ao longo desse processo. Epicteto disse: as circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam. Como você recebe o arrependimento dela vai revelar quem você se tornou. Alguém que ouve com equanimidade real, sem raiva acumulada e sem euforia de vitória. Número 7. Ela te coloca em posição de prioridade, que nunca te deu. O 7º e final comportamento é que ela passa a te colocar genuinamente em primeiro lugar, reorganizando sua agenda, sua energia e sua atenção ao redor da possibilidade de uma reconexão. Algo que simplesmente nunca aconteceu enquanto ela se sentia completamente segura e confortável com a certeza de você. Isso funciona através de um mecanismo psicológico chamado priorização por escassez, que está profundamente ligado à teoria da reatância psicológica.
Essa teoria explica que quando um recurso que era percebido como amplamente disponível é removido ou definitivamente ameaçado de remoção, o desejo por esse recurso aumenta de forma desproporcional à sua importância anterior. Você, enquanto estava presente, disponível e investindo emocionalmente nela, era um recurso que ela percebia como garantido e inesgotável. Quando você se tornou escasso ou definitivamente ausente, você deixou de ser recurso garantido e passou a ser recurso precioso, insubstituível e urgente. As pesquisas sobre comportamento de apego, gestão de perda e hierarquia de prioridades mostram que a reorganização das prioridades de uma pessoa acontece de forma drástica e rápida quando ela processa a perda real de algo que antes subestimava de forma consistente. O que era sistematicamente colocado em segundo ou terceiro lugar é imediatamente promovido para a primeira posição quando a ameaça da perda definitiva se concretiza e não pode mais ser ignorada. Ela cancela compromissos para estar disponível quando você aparece, reorganiza planos que antes viriam automaticamente antes de você, coloca você acima de situações que anteriormente eram priorizadas sem hesitação e sem qualquer questionamento. A ironia estoica aqui se repete em sua forma mais cristalina e mais poderosa. A prioridade que você merecia desde o início, que teria feito toda a diferença na época em que ainda importava para a relação, chega exatamente no momento em que você genuinamente não a busca mais e não precisa mais dela para se sentir inteiro. Isso não é uma vitória a ser celebrada. É simplesmente a confirmação de que seu valor sempre esteve presente. O que faltava era você parar de negociá-lo. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não ser como seu inimigo." A melhor resposta a essa mudança de postura dela não é o triunfo nem a frieza calculada como forma de punição, mas a equanimidade genuína de quem sabe que seu valor sempre esteve lá. As 7 atitudes que uma mulher demonstra quando percebe que te perdeu para sempre são: ela te trata com respeito genuíno, ela para de testar seus limites, ela busca reaproximação pela nostalgia, ela demonstra interesse real no seu crescimento, ela se torna atenciosa de forma espontânea, ela admite erros com arrependimento verdadeiro e ela te coloca na posição de prioridade que nunca te deu enquanto estava segura de você. A verdade estoica fundamental aqui é que você não pode controlar como ela te trata, mas controla completamente o que aceita e o que decide manter na sua vida. Quando você se distancia com dignidade, quando cresce sem pedir permissão, quando para de negociar seu valor, você não está sendo cruel, está exercendo o autocontrole que é a base de toda a sabedoria estoica. O reconhecimento que surge é apenas a consequência natural desse processo, não o objetivo. Se você chegou até aqui reconhecendo que foi presente, foi leal, e ainda assim não foi tratado com o valor que merecia, a sabedoria estoica oferece um caminho claro. Pare de negociar seu valor com quem não o reconhece. Redirecione sua energia para seu crescimento e sua paz interior. Se ela eventualmente buscar reconexão genuína, você pode decidir com clareza se isso faz sentido para quem você se tornou. Mas o objetivo nunca foi fazê-la voltar. Foi você parar de aceitar menos do que merece. Se este vídeo revelou que seu valor se torna visível exatamente quando você para de negociá-lo, inscreva-se no canal e ative o sino. Recomendo que você assista a estes outros vídeos que estão aparecendo agora na tela. Obrigado por escolher a dignidade silenciosa sobre a súplica desnecessária. Até o próximo vídeo.